senhores, alguém quer ir embora? Não, senhor! Quer ir embora? Não, senhor! Só quer ir embora? Não, senhor! Aqui, ó, pode ir lá, vai embora, vai embora, vai embora, some daqui! Senhores, mais um advogado! Aí, sargento, quer ir embora? Novo advogado no Brasil! Bora. Muito bom, muito bom, muito bom! Quer ir embora? A paz de Deus e a graça do nosso Senhor Jesus. Hoje a gente vai falar de uma situação local, de um ministério local aqui, que me mandaram, pode-se dizer que é uma denúncia, aí que corre um risco de acontecer algo maior, né? Dentro da congregação. O vídeo hoje aqui agora vai ser da congregação, mas eu pretendo fazer um outro vídeo aí sobre um fato que está acontecendo na Assembleia de Deus, Ministério de Belém, e eu quero deixar minha opinião aqui. Mas hoje a gente vai falar sobre um caso aqui agravante, uma situação chata que está ocorrendo na cidade de Itaberá, São Paulo. Olha, fiz um vídeo aqui recentemente da região do Paraná e os irmãos resolveram aquela situação, né? Foi bem até rápido e eu fiz o vídeo aqui com o caso resolvido, graças a Deus. Né? Existe luz quando a gente faz as coisas de modo ponderado e com circunstâncias, de acordo com as circunstâncias que chega pra gente. A gente esclarece o fato com uma crítica construtiva. Bom, me mandaram aqui, ó. Irmão, domingo faleceu um irmão que não congregava mais. O povo julgava muito ele, mas foi feito o funeral. Graças a Deus o ancião aqui não julga ninguém. Olha pra você ver que interessante. O ancião Reginaldo, da cidade de Itaberá. Parece que é um ancião novo, mas que tem um conhecimento bíblico, amoroso. Os irmãos gostam dele. É o que me definiu aqui as mensagens de as pessoas que me mandou. É um irmão, é um ancião que tem o dom de pastorear. Só que claro que a gente pede em oração que esse não se corrompa, não traga para si próprio o ego avantajado, porque às vezes, irmãos, começa a ser rodeado por alguns, e nem sempre alguns têm boas intenções. Alguns te rodeiam, alguns querem estar próximo a você justamente para subir de cargo, para querer conseguir algo na vida ali dele, que a vida dele às vezes é a congregação cristã no Brasil. Aqui eu falo um pouco da religiosidade, irmãos, eu falo um pouco sobre Deus, mas não tem como a gente não citar assim algo que é fechado a uma denominação, porque aqui a gente quer tanto falar sobre a religiosidade, sobre aquele extremismo religioso, pessoas que muitas vezes querem louvar a Deus além das quatro paredes, mas tem pessoas que eles insistem sempre em estar indicando alguma igreja para alguém. Pastor, uma renovada, batista renovada, vamos rebatizar, vamos. Então talvez seja uma saída para aqueles que assim se dependem ainda, né? Como fala, as criancinhas que ainda necessitam do leite, talvez seja isso. Mas aqui a gente está falando aqui, esse ancião, ele fez o funeral, né? Como está escrito aqui. Graças a Deus o ancião daqui não julga ninguém. Ele tem um conhecimento bom das escrituras e atendeu o funeral. E pregou uma palavra bonita sobre o fariseu e o publicano. No conselho, ele dizia que todos deveriam acabar com a religiosidade e parar de fazer julgamento, pois só Cristo salva. Só que o que acontece? Né? Aqui teve a situação aqui do falecimento. O Adelson, que estava afastado, foi feito o funeral. E do Antônio, que ele estava afastado, estava até como andarilho, olha a situação. E não foi desprezado, era batizado, não congregou mais, mas também, né, nunca conheceu o evangelho. Até o irmão aqui reconhece que essas coisas existem. Vamos ver aqui em cima o que diz o tópico de ensinamento da reunião de 2021, RGE de 2021, tópico 5. Que deve ser feito sim o serviço de funeral, né? Porque é um serviço à família. Obviamente que ninguém vai fazer algo para quem está dormindo, alguém falecido, né? Como é que pode chegar alguém ali e fazer um funeral para alguém que não vai saber o que está acontecendo com ele? Então sempre ali é feito à família, lá. Serviço divino dos funerais, cremação, repetição do tópico 6 de 2021 e retificação do tópico 8 de 1991. Porque a situação era oposta, né? O Conselho de Anciões instrui que não se deve negar o serviço divino de funeral a qualquer que o solicitar, independente da condição de sepultamento, corporal ou cremado, da fé professada
ou mesmo vida pregressa do falecido, considerando que a família espera um consolo de Deus. Deverá ser iniciado com as seguintes palavras: Deus seja louvado, iniciemos esse serviço divino neste funeral em nome do Senhor Jesus. Ok, a família espera um consolo de Deus, então é sempre a família desses que faleceram. Eles eram da congregação, daquela comunidade, e quem está contrito, em luto, até os meus sentimentos a toda a família desses dois aqui, que eu vou estar falando e muitas vezes vai chegar ao ouvido de alguns da cidade. Então, meus sentimentos, porque isso é uma situação dolorosa. Então, é muito bom que a Irmandade, seja qualquer denominação, até o tópico antigo era um absurdo. Então, é importante que eles estejam junto com essas pessoas. E não é porque é do ministério, porque acontece muitas das vezes de que o ministério lota ali. E não tem diferença alguma, irmão. Não sei aonde que foge das escrituras das pessoas de lotar um funeral porque era alguém do ministério, fazer tudo aquilo porque era alguém que tinha alguma coisa, né, a mais. E aí, a briga até de ancião para atender. E geralmente tem uns irmãos humildes, até na congregação, um cooperador, ancião, que eles atendem os funerais, né? Eles são sem olhar quem, a família, se era rica, se era pobre, vai lá e faz esse serviço, né? Meu Deus, porque é uma pessoa, esse que faz isso, são pessoas regeneradas em seu próprio coração. Talvez não tenha aquele conceito de cristão que nós, politicamente correto, hoje as renovadas acredita, mas ele fica contrito pelaquela família, né? Ele fica comovido e faz o funeral porque é uma necessidade. Mas quando é alguém de dinheiro, alguém de ministério, alguém famoso da cidade ou uma autoridade, aí outros anciãos que não são preocupados não se esforçam em atender, aí quer ir lá. Aí deixa esse de lado, esse que atendia de lado para ir atender aquele, né? Isso aqui foi só uma observação. Uma coisa meio óbvia que acontece, não precisava estar falando, mas sempre acontece essas coisas também. É uma coisa, né? E agora esse ancião, esse cooperador, Roberto Damas, já fiz um vídeo de você, hein, irmão? Irmão, que é isso, irmão? Por que tá de novo nessa situação, irmão? Abra esse coração, se converta à graça do Filho de Deus. Não seja dessa maneira fariseu, irmão. Infelizmente, sinto muito que aí os irmãos, talvez o irmão Reginaldo não pode fazer nada, mas o falatório que esse irmão causou aqui porque fez o funeral de uma pessoa que não estava indo mais na igreja, alguém estava parado, ficou falando, é indignado. Lembra o vídeo que eu fiz desse Roberto Damas, que o irmãozinho que não estava indo na igreja foi saudar ele no final do culto, ele falou: não, você não. Você não. E os irmãos até foram na casa dele, tudo depois para conversar com ele. Agora você de novo vem com esse aqui, irmão. Pra que isso? Agora, eu até perguntei aqui, eu nem lembro mais o nome aqui, é regional aqui que é em Itapeva lá, mas só que também, como é que faz com aquele irmão regional lá? Colocou até político quando foi inaugurar a igreja lá no púlpito. Não sei se vai estar preocupado com isso, mas... Ô, irmão, podia, né, chamar a atenção aqui, não podia se tirar da liberdade, tirar do cargo. Mas quem sabe, esse irmão Roberto aqui... Porque as mensagens que eu recebo aqui é de uma pessoa, né? Ele foi policial, não sei se isso acarreta aqui no meio religioso, se tem alguma, como é que se diz? Um peso a mais para não ser chamado a atenção ou ter medo. Mas a pessoa que é autoritária desse jeito, que pelo jeito aqui que eu vejo falar, prega, tacando indireta, né? Eu acho que, se não me engano, até o ancião Reginaldo, quando era cooperador de jovens, ele ficou olhando que as pessoas iam mais na reunião familiar dele. Depois ele jogou em direta lá que a pessoa estava indo atrás do pregador, que ia ser tudo condenado. Coisa feia isso aí, irmão. Coisa feia. Tá tudo aqui, ó. E eu paro para pensar como que pode, né, às vezes acarretar isso num regional, essa sobrecarga no regional, no ancião local, e lá na sede do Braz, e eles ficarem assim como se não tivesse culpa. Infelizmente, tudo sobrecai, já que centraliza o poder e a administração. Tudo que der é igual lá nos Estados Unidos. Eles não querem que eles caminhem sozinhos na fé. Querem ser ligados do Braz. Então tudo que acontecer lá vai ser de responsabilidade do conselho de ancião. Mas nós não tem tempo para olhar tudo isso aí, irmão. Aí você centralizou que tudo deve ser resolvido ali. E por que certas coisas aqui é pessoal de algum jovem, de algum irmãozinho, aí vocês tiram o corpo fora e deixa tudo pro regional, né, e não faz nada. É uma coisa feia isso, irmão. Coisa feia diante de Deus isso aí.
Porque depois fala assim, não, mas é o homem que está fazendo. Não, mas a obra é de Deus. É tudo revelado. Não, mas isso aí é o homem, né? Não tem culpa do que o homem faz. E fica jogando isso, tudo empurrando para Deus. Tudo que pode ser resolvido tão facilmente, né? Chamar o irmão, falar, irmão, ó, não dá para você ficar, né? Aí tá um bafafá na cidade, a falação. Estão jogando para lá e para cá essas conversas, sai no WhatsApp. Depois vem falar que é eu aqui que estou expondo o caso. Mas a igreja, irmãos, vocês têm que entender que uma denominação, ela causa muitas das vezes sofrimento locais, todo santo dia, toda semana. A uma família tem alguma coisa para resolver, um corte de liberdade, uma fala mal proferida ali do ancião, um tratamento péssimo. Então tudo está acontecendo 24 horas por dia. E um canal que vincula, um canal que vem e fala uma coisa para ser resolvido, para não haver tanto dessas coisas, aí é ele que é o errado. Ou seja, o sistema alimenta muitas das vezes essas pessoas, continuam no cargo, tem ali sua bajulação, aqueles que está sempre atrás de alguma coisa, ou agrada um ministério central para talvez algum dia conseguir alguma coisa a mais, né? Tal preocupação com a obra, mas é uma perseguição danada. Aí dá essas conversas toda aqui, essa situação feia, chata, e aí vem falar que quando você traz aqui, fala, ai daquele por quem o escândalo vier, usa aquele versículo isolado da Bíblia, como se fosse o canal que estivesse expondo o escândalo, mas a cidade inteira tá fofocando, falando da maldade de algum ali, e ninguém faz nada, e outros desanimando, saindo da igreja, não voltando mais, igual que ele quer que faça, né? Tá bravo até que quando a pessoa tem a ousadia de continuar julgando uma pessoa até depois de falecido. Continuar falando da pessoa, condenando a pessoa até depois. Porque é um absurdo fazer um funeral para uma família desse. Olha a igreja, olha o viver igreja dessa pessoa. Olha lá a família sofrendo pelo ente, né? A família em dias de luto, aí vê que até no dia de luto o filho dela, não sei o que, o esposo, ele é ignorado pela instituição. E isso tá contradizendo o próprio tópico de ensinamento, viu? É um tópico de ensinamento aqui que ele tá contradizendo da própria igreja que ele tá. Aí uma pessoa dessa aqui, eles estão sempre falando assim, procura outra igreja, você não tá contente? Mas olha lá, o próprio ensinamento, o cooperador é contra. Eu só quero alertar uma coisa a vocês, diante das Escrituras, em 1 Samuel 16, versículo 7. Aqui eu vou ler para vocês o que diz dentro desse versículo. O Senhor não vê as coisas como o ser humano as vê. Jamais, né, irmão? O Senhor, Ele é soberano sobre tudo. Por isso que essas discussões é uma idolatria ao calvinismo, ao Calvino. Né, uma igreja pondo a culpa na outra, falando, vocês não sei o que, vocês adoram a igreja, e sabendo que a denominação tem denominação com a estátua de Calvino. Mas vamos lá, o Senhor não vê as coisas como o ser humano as vê. As pessoas julgam pela aparência exterior, mas o Senhor olha para o coração. Isso aqui, irmãos, está além do que você consegue deduzir se o coração dessas pessoas era algo, né, que você possa desaprovar ou algo que você possa aprovar, e está além de qualquer compreensão humana. Quando Deus fala que sonda os corações, é o Criador. Você não consegue ter ideia disso, né? Não, jamais. É igual essa situação toda de predestinação, né? Que estão sempre falando aí da Trindade, muitas das vezes que tenta definir Deus, isolam e diz, quando toda a Escritura fala uma coisa, a cada momento aí acham uns versículos lá e falam, não, é assim. Resolveram que é assim. E aí a Escritura toda, ela é anulada. É, porque o que está falando ali é desfeito por um conceito de 3 ou 4 versículos, né? Porque às vezes pega versículos e não vê o contexto e cria uma ideologia. Deus, além de você não poder imaginar, porque tudo transcende o que nós conseguimos imaginar, e a sua soberania e seu amor é maior do que se imagina, do que você consiga entender. Ele não exigiu nada das pessoas, a não ser que amasse os próximos como a ti mesmo. O próximo nem sempre é o que você vai achar que é aquele que você tem uma roupagem de santo. Aliás, a Bíblia fala que ali é chamado todos os cristãos de santo, porque ele é um povo separado do que vive em impiedade e maldade o tempo todo. Pessoas dadas à devassidão total
perversidade do mundo. Então esses outros são santos. Porque o santo no sistema, o santo literalmente falando, não existe nessa terra. Não existe. Até teve a pregação do Luiz Carlos aí que eu quero comentar uma situação que ele falou, embora seja toda uma pregação muito boa. Não tenho o que ficar falando. É só um comentário. Então, irmãos, para você falar assim, amar o próximo como a ti mesmo, não é só o que você deduz que está dentro da congregação, o único que está dentro da congregação, esse ali é o certo, porque ele está dentro da igreja. Como você sabe? Como você coloca a mão no fogo que tem gente dentro da denominação apóstata da fé em Jesus Cristo? Tem. E não vai muito longe para você achar. Só que o seu olhar é tão fechado a quatro paredes que você enxerga que todos que estão fora ou que saiu, mesmo que às vezes foi lá, batizou, não conheceu o evangelho, saiu da congregação, ficou no mundo, aí já é condenado. Às vezes nem for atrás, o irmão não vai congregar mais, irmão, eu não estou mais congregando. Não. Aí então tá bom, aí nunca mais foi atrás, esse aí é o apóstata para eles. Às vezes nunca teve uma experiência com Deus, uma conversão genuína. Foi só sempre chamando a religiosidade, as observâncias do que seria certo ele vestir, do que seria certo ele fazer. Nunca é, obviamente, que nós nem conseguiremos sondar o coração como Deus faz. Mas as pessoas deduzem algo. E nessa dedução é onde cai na armadilha de Satanás. Porque cria-se um julgamento na qual não deveria existir. E já torna-se o pior dos pecadores, que é muitas das vezes aquele que sabemos que quis ser igual a Deus. E o ser humano ele quer ser igual a Deus quando ele não olha a si mesmo, a trave do seu olho, e olha para o próximo. Assim é o fariseu. E o irmão Reginaldo atendeu o funeral e falou sobre o fariseu e o publicano, sem saber que estavam falando mal dele pelas costas. É isso aí, irmão. Esse é o vídeo de hoje. Se inscreve no canal quem não é inscrito. Conheça o Instituto Medita Fé ali em Londrina, conheça lá, entra no canal, entra no grupo, entra no WhatsApp, fala com os irmãos e viva como igreja, você mesmo que às vezes nem está tão congregando mais, viva ali com os irmãos, não fique muitas das vezes só preso aí às críticas ácidas, raivosas e o tempo todo fazendo com que as pessoas percam até o interesse muitas das vezes pela fé e pelo amor em Jesus Cristo. Deus abençoe grandemente a todos, paz e graça verdadeira no coração de todos. E até o próximo vídeo.